Oi, oi meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje é fazendo a parte 2 do Respondendo Perguntas do Instagram. Então vocês que mandaram as perguntinhas pra gente que não foi respondida no vídeo anterior, tá tudo salvo aqui. Exatamente, então nós vamos respondê-las hoje. E se você ainda não viu o vídeo que a gente tá falando, Respondendo Perguntas do Instagram, parte 1, é só ir lá nos meus vídeos ou eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar e assistir, ok? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não for inscrito, é só descer aí para baixo, se inscrever no canal, dar o gostei aí, segue a gente lá no Instagram, viu? Pra gente continuar compartilhando coisas legaisinhas aqui para vocês, beleza? Então, eu sou Laila Ferreira e está começando mais um vídeo. Tá, a primeira pergunta é a seguinte: o que você achava que seria difícil na missão de pai e esposo, mas que na prática não está sendo tão difícil assim? Tá? Isso aqui também vai servir para nós dois. Pelo menos para mim, Theo tem 7 meses ainda, tá? Pode ser que isso mude daqui para frente, mas a questão financeira era uma coisa que assombrava muito antes dele nascer. As pessoas diziam: ixi, agora o ninho tá caro, as coisas são caras e tudo. E até agora, pelo menos, nós não gastamos muito dinheiro. Agora nós estamos sentindo mais a questão financeira, porque o jogo de fraldas que a gente ganhou no chá de fraldas já acabou. E esse foi o primeiro mês que a gente teve que comprar uma fralda para ele. Inclusive, se você quiser nos doar fralda, estamos aceitando. Por favor, aceitamos. Ele só mama leite de peito, não tomou leite externo nem nada, então não precisamos gastar dinheiro com leite ninho. E eu percebi que a nossa rotina financeira, na verdade, não mudou quase nada, tá? A gente continuava com o mesmo dinheiro que a gente tinha, tá? Não precisava gastar muito com ele, as roupas foram ganhadas, a gente gastou pouco com elas. É claro que uma coisa ou outra, questão de medicamento que a gente sempre tem que comprar, questão de frutas e verduras que agora tá comendo, mas mesmo assim não pesa muito. E agora pra frente a questão da fralda, mas aí já é outra história, porque ainda não passamos por isso. Então eu acho que basicamente o que eu achava que ia ser um monstro de 7 cabeças e acabou não sendo tanto assim foi a questão financeira. Mas enfim, no papel de marido, uma coisa que eu achava que ia ser muito difícil mesmo, seria a questão da convivência. Eu particularmente esperava muito mais. É claro que a gente tem turbulências no meio do caminho, a gente briga, a gente discute tudo, mas eu achava que seria muito mais complicado conviver com uma pessoa diferente de você, uma pessoa que tem uma educação diferente da sua, questões secundárias, um estilo de vida diferente. Essas duas pessoas se unem, eu pensei que seria mais difícil. Mas até agora nós ainda estamos no início de uma relação, tá? Sim, Daqui gente, a 20, 30 anos. Daqui a 20, 30 anos pode ser diferente essa minha resposta. Mas pra mim o que eu achava que ia ser um bicho de 7 cabeças e não foi no casamento, foi isso, tá? Assim, gente, o Lucas falou uma questão bem interessante que eu concordo com ele, que a princípio eu achava que a vida financeira da gente ia ser tipo um transtorno. Porque, veja bem, a gente não tinha até então profissão, né, amor? Não trabalhava. E aí eu pensei, meu Deus, com um bebê, o que a gente vai fazer? Só que assim, Deus ele tem sido fiel conosco e não tem faltado nada pra gente, né? E nem pro nosso filho. Então eu não vejo a questão financeira mais como um bicho de 7 cabeças, igual as pessoas falavam pra gente que seria. Né? Meu Deus, agora vocês vão parar de viver. Era basicamente isso. Porque a criança exige muito. Então, assim, nos primeiros meses de Theo, a gente não gastou praticamente nada. Muita gente nos ajudou também, óbvio, né? Que a gente teve diversa ajuda. Então, não pesou muito nessa parte pra gente. E, igual o Lucas falou, a questão tá vindo mais agora, né? E pode ser que evolua, que venha ficar uma vida mais estreita ali, tendo que deixar algumas coisas de lado pra priorizar as coisas que ele precisa. Mas no mais, a minha opinião é a mesma dele. E também, pra mim, quando eu pensava na maternidade em si, eu pensava como um desafio, né? E não deixa de ser. A maternidade não é tão fácil assim. Então, era uma das coisas que me assombravam, que era a questão financeira e a questão da maternidade. Porém, a gente tá conseguindo levar muito bem. Aos poucos a gente vai aprendendo com os erros, né? Não somos perfeitos, a gente erra.
A gente não tá dizendo que a vida financeira da gente é uma maravilha, porque também não é. Tem dias que a gente tem um pouco mais, tem dias que a gente tem de menos. Mas assim, eu não acredito que seja motivo de murmurar, entendeu? É apenas motivo de agradecer e saber que Deus permite que a gente passe por coisas, né, que a gente não queria passar, mas Ele também nos dá dias de glória. Então é basicamente isso. E com relação à minha vida de esposa, o que eu achava que ia ser mais difícil também era a questão da convivência, igual o Lucas falou. Então nós pensamos iguais com relação a isso, porque duas pessoas com cabeças diferentes, opiniões diferentes, personalidades diferentes, então eu pensava assim, meu Deus, não vai dar muito certo, porque eu tenho um temperamento mais explosivo que ele é mais tranquilo. Então acho que até nisso Deus cuidou, né? Porque se eu tivesse encontrado uma pessoa igual a mim, com certeza não daria certo. Então as diferenças acabam se unindo nesse momento e facilitando a convivência, né? Então, próxima pergunta. Próxima pergunta. Como tem sido a experiência de maternidade até agora? Gente, a gente até conversou sobre isso e nós estamos querendo fazer um vídeo, tá? Mais aprofundado, porque não tem como a gente falar em pouco tempo, resumir basicamente o que a gente tem vivido até agora, até o 6º, 7º mês de TEL, que ele faz agora dia 25. Então a gente vai fazer um vídeo exclusivo, bem quentinho pra vocês, falando sobre isso, sobre como tem sido a nossa experiência, as dificuldades que a gente tem enfrentado até aqui. Mas pra mim tem sido uma fase de aprendizado, de crescimento também. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu deixo as minhas opiniões pro próximo vídeo. Provavelmente irá sair segunda-feira, então se liga aí. Tá ligado. Ative o sininho para receber novas notificações. É isso aí. Você tá virando no YouTube, de verdade. Próximo. A próxima pergunta Próxima pergunta. A próxima pergunta é um tanto quanto polêmica. A pergunta é: o que você acha do governo Bolsonaro até o momento? Gente, eu sou bem por fora dessas coisas de política, sabe? Eu sei que eu deveria estudar mais. Todo brasileiro deve procurar saber mais sobre como tá indo aí os rumos do país. Essa é a linha, gente. Só que eu, particularmente, eu não procuro muito, não sei muito, então essa parte fica mais com o Lucas mesmo. Bom, a questão de Bolsonaro é um tanto quanto complicada. Em primeiro lugar, eu não me arrependo, e eu creio que eu não vou me arrepender por nada, mas eu não me arrependo de ter votado em Bolsonaro, de ter feito campanha para Bolsonaro, para o atual governo, devido às escolhas que tivemos que tomar nas eleições passadas, né? Era praticamente impossível não escolher o atual governo, tá? Mas eu creio que nós, como cristãos, devemos tomar uma posição crítica quanto a isso, tá? Eu vejo muitas pessoas fazendo dois extremos. Uns apoiam cegamente e outros discordam cegamente. Mas eu vejo que nós cristãos devemos ser críticos, apoiar quando ele estiver certo e julgar e criticar quando ele estiver errado, tá? Eu faço isso, quem me acompanha nas redes sociais aí, no meu WhatsApp, no Instagram sabe. Eu não apoio o governo em si, eu apoio as decisões. Se ele toma uma decisão certa, eu apoio, eu aplaudo e compartilho. Se ele toma uma decisão errada, eu critico, eu falo lá. Eu já entrei em debate com alguns amigos também por essa causa, tá? Mas é isso, eu acho que nós não devemos ser cegos. Próxima pergunta é a seguinte: que conselho vocês dariam para quem está começando um relacionamento cristão? Então, gente, se for com o objetivo de casar, eu já aproveito a deixa aqui para poder indicar um vídeo nosso. Eu vou deixar o link, porque os cards às vezes não aparecem. Então, falando sobre basicamente isso, sobre o que você tem que saber antes de querer se casar, tá ok? O link tá aí na descrição. Exatamente, porque as coisas não são assim tão fáceis quanto parece e nem tão difícil quanto pensam. Tem que haver maturidade, tem que haver companheirismo, tem que haver diálogo acima de tudo e tem que ter Deus, né, no centro, porque se você não tiver realmente com foco nele, as coisas não vão fluir não, tá ok? Aí você só vai terminar se machucando ou machucando outra pessoa.
Eu acho que o conselho que eu daria para quem quer começar um relacionamento cristão, além de assistir o vídeo aqui abaixo, tá? É você, primeiro, orar, você ler a Bíblia para conhecer as características escritas na Bíblia. A Bíblia não vai dizer quem é a pessoa que você deve casar, não vai aparecer na Bíblia. Tcharam! Tá? Mas a Bíblia dá características que você, baseadas nelas, nas características, né, vai usar para poder escolher ou achar a pessoa certa. A partir do momento que você vê que aquelas pessoas, aquelas meninas ali da sua igrejinha, tá, fazem parte ou têm as características na Bíblia, né, eu tô falando de mulheres aqui, mas se você for uma mulher, você olha também as características do homem. Aí então você vai se aproximar, vai começar a conversar e vai dar o seu jeito lá, vai jogar seu charme, viu? Em oração sempre. E se rolar alguma coisa, se a pessoa demonstrar interesse, aí você investe, você começa em oração e começa um namoro pensando em casar. Eu vou usar até uma frase aqui que um amigo, Thales Rabelo, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, inclusive sigam ele aí no Instagram, ele disse uma vez, a frase não é dele, eu acho que não, eu não duvido se fosse. Ele diz o seguinte: se você namora alguém sem o intuito de casar com essa pessoa, você está namorando a esposa de outra pessoa, você está namorando a mulher de outro cara, tá? Então é basicamente isso. Se você namora com essa menina aí e não quer casar com ela, você está namorando com a esposa de outro cara, porque ela, quando terminar com você, ela vai namorar e casar com outro cara e você vai ter namorado com ela. Então, namore com a mulher se você tiver a intenção de casar com ela. Acho que esse é meu conselho. Exatamente, então uma coisa que vale a pena ressaltar é porque assim, quando a gente tá no início do relacionamento, que você tá meio apaixonadinho, então você passa a orar querendo que Deus faça a sua vontade. Porém, a gente tem que orar para que Deus faça a vontade dele, porque talvez aquela pessoa não seja para você. Tem meninos que estão na igreja e não são convertidos, né? Então não obedecem às regras. Então, ao invés de arriscar em ter um relacionamento que futuramente vai te dar dor de cabeça, o ideal é você orar para que Deus faça a vontade dele, não a sua, tá, meu bem? Exatamente. Só colocar uma última coisa aqui, que eu acho de extrema, eu acho deveras interessante, é que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não vou colocar a maioria, mas muitas pessoas começam um relacionamento na intenção de ser feliz, de se fazer feliz. E eu acho que isso é um dos principais motivos. O mundo está cada vez mais se enchendo de pessoas com depressão, porque as pessoas colocam a sua felicidade na outra pessoa. As pessoas estão depositando a sua felicidade em pessoas, quando na verdade a felicidade deve ser depositada em Deus, tá? Então, um conselho que eu daria para você é esse: entre num relacionamento quando você se sentir plenamente satisfeito em Deus. Quando você estiver feliz com Deus, feliz com sua família, feliz consigo mesmo, aí você entra num relacionamento para fazer aquela pessoa feliz e não para que ela te faça feliz. Porque quando você entra num relacionamento triste para que a pessoa te faça feliz, aquela pessoa vai ser a fonte da sua felicidade. E se um dia vocês chegarem a terminar, se um dia ela te abandonar, te trair, ou o que quer que seja, você vai ficar com um vazio tão grande, você vai acabar com sua felicidade. E aí você vai entrar em depressão, em sofrimento profundo, vai cair em desespero e outras coisas. Então, deposite sua esperança em Deus, que é o único que merece. Somente nele. Isso aí. Próxima pergunta é a seguinte: o que você acha a respeito de tatuagens? Tá? Você que tem autoridade no assunto, fale sobre isso. Gente, antes de responder, eu tenho 5 tatuagens, tá? E eu recebo muitas perguntas com relação a isso. Já perguntaram se eu já sofri preconceito. E acontece muito, porque as pessoas ainda têm muita dúvida com relação a isso, né? Então, assim, eu particularmente, na minha opinião, não vejo base bíblica para julgar a tatuagem como sendo pecado. Porém, como a Bíblia também nos diz, nem tudo nos convém. Então, por que você quer fazer uma tatuagem, né? Pra quê? Com que objetivo? Sendo que tudo que a gente vai fazer tem que ser para glorificar o nome de Deus, né? Então, assim, quando eu fiz as 5 tatuagens, eu era do mundo. Hoje eu não tenho muito ânimo para falar que eu faria mais tatuagens, mas não porque eu acho que não deveria. Eu acho que você tem que revisar o seu real objetivo para fazer aquela tatuagem, entendeu? Ou eu particularmente não me arrependo das minhas.
E não acredito que seja algo que vai me mandar pro inferno, como muitas pessoas acreditam. Porque eu não vejo base. Então, se não tem base bíblica, eu não levo muito a sério, não. Assim, é uma coisa que a gente tem que julgar isso, né? A Bíblia não condena, mas também não permite. Você não vê na Bíblia dizendo lá, aí Mateus foi e fez uma tatuagem. Um texto que as pessoas vão usar muito para poder combater a questão da tatuagem é aquela questão de que nós somos templos do Espírito, você não pode marcar. Mas se a gente for analisar o texto, eu não quero ser chato aqui, mas se a gente for analisar o texto, a gente vai ver que o contexto geral e o contexto específico não está falando disso, de tatuagem nem nada do tipo, entendeu? E então eu não vejo base contra a tatuagem. E aí vai a questão de cada um. Se você acha, foi criado, né, e acha que é pecado e não pode fazer, ou então você não se sentiria bem se fizesse uma tatuagem, então não faça, tá? Mas se você vê outra pessoa na rua que não acha que isso é pecado, que é errado, tá? Ou um cristão de sua igreja vai fazer uma tatuagem, não critique ele, não diga que ele tá errado e vá pro inferno, tá? Vai da consciência de cada um. Então acho que é isso aí. Então é isso, minha gente. Essas foram as nossas respostas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que de certa forma tenha acrescentado algo na sua vida, né? Porque não vale a pena a gente estar aqui falando se não for influenciar positivamente na sua vida, ok? Então é isso. Se vocês quiserem outro vídeo como esse e se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo pra gente fazer mais vídeo respondendo perguntas. E é isso. Isso aí, deixa um like, se inscrevam, vão no Instagram e que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu! Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.